O Egito não descansava. As águas, ainda impregnadas do sangue que outrora fluíra como vida, agora exalavam o odor pútrido da morte. O Nilo, outrora símbolo de fertilidade e divindade, tornara-se um espelho carmesim, refletindo a ira do Deus que os egípcios ousaram desafiar. Mas Faraó não se curvou. Seu coração, agora petrificado pela própria recusa em ouvir a voz do Altíssimo, tornara-se o altar de um orgulho demoníaco. O sangue havia passado, mas o juízo apenas começava. Deus fala novamente a Moisés, uma voz que não vem dos templos de pedra, mas do fogo e da eternidade. Vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que me sirva. Era a mesma sentença, repetida como uma espada sobre o império. Mas agora o som dela carregava um peso mais profundo. Não era apenas a exigência de libertação, era a proclamação de domínio. O Deus de Israel estava tomando posse do mundo, e os tronos humanos seriam desnudados diante dele. Moisés vai. Atravessa as colunas do palácio como quem caminha por dentro de um túmulo. O ar parece denso, como se cada respiração fosse uma afronta aos deuses do Egito. Atrás dele, Arão segura o cajado, o mesmo que tocara as águas do Nilo e as tornara sangue. Os sacerdotes olham com medo, os magos com raiva. Mas Faraó, o homem que se acreditava Deus, encara com a soberba de quem pensa ser eterno. Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir. O silêncio se espalha pelo trono. E então a sentença divina: se recusares, eis que ferirei todos os teus termos com rãs. Rãs, uma palavra simples, quase ridícula. Mas naquele instante, o Egito inteiro tremeu. Pois o Deus dos Hebreus mostrava que até o mais desprezível dos seres podia se tornar um exército nas mãos do Altíssimo. O rio vomitou vida. Do Nilo emergiram milhares, milhões de criaturas que cobriram a terra. Entravam nas casas, nos quartos, nas camas, nos fornos e nas panelas. O que era impuro tomou o lugar do sagrado. O império dos homens foi invadido por aquilo que eles não podiam conter. As rãs, símbolo da deusa Heket, guardiã da fertilidade, agora eram instrumentos de tormento. O próprio Egito era punido por seus ídolos. Aquele que adorava a vida recebia a podridão. Aquele que buscava a fecundidade colhia a morte. O juízo de Deus era exato, perfeito, irônico e terrivelmente justo. Faraó chama Moisés. O soberano que dizia ser divino agora implora: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir. Moisés pergunta quando, e Faraó responde: amanhã. Amanhã. Mesmo diante do caos, o coração humano insiste em adiar a obediência. E assim é o pecado, sempre disposto a suportar mais um dia de miséria, desde que não precise se curvar hoje. Moisés intercede, e o Deus invisível ouve. As rãs morrem, morrem em milhões, inchando e apodrecendo pelas ruas do Egito, até que o cheiro da corrupção enche o ar. Mas quando o alívio chega, o coração de Faraó se endurece novamente. O mesmo ciclo de todos os tempos. O homem clama na dor, promete em meio à desgraça, mas se esquece assim que a luz retorna. Então, o pó é tocado, e o pó se torna praga. Deus ordena: dize a Arão que estenda o seu bordão e fira o pó da terra para que se torne piolho. E o pó da terra, o mesmo de que o homem fora formado, se revolta contra o próprio homem. Piolhos cobrem pessoas e animais. Os magos tentam imitar, mas falham. Eles olham uns para os outros e finalmente confessam: este é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó, mesmo diante do toque do Criador, permanece inerte. E o Senhor prepara a próxima praga, uma separação. O Egito será ferido, mas Gósen, onde habitam os filhos de Israel, permanecerá intocado. A guerra espiritual não é mais simbólica, é territorial. Deus está desenhando os limites entre os que pertencem a Ele e os que resistem à sua vontade. E assim o capítulo avança em trevas.
O Egito apodrece na idolatria que o alimentava, e o povo escravizado começa a ouvir rumores de esperança. No meio das rãs, do pó e da podridão, uma semente de libertação germina, porque todo o juízo de Deus traz escondido dentro dele o início de uma promessa. No ar ainda paira o som da voz divina: deixa o meu povo ir. Mas por trás das palavras cresce algo mais terrível e sagrado, um prenúncio do Cordeiro que um dia viria libertar, não apenas do Egito, mas das trevas do próprio coração humano. O Nilo, outrora símbolo da vida, havia se tornado um espelho de morte. E quando o sangue secou, quando o odor pútrido das águas manchadas cessou, o Egito pensou respirar alívio. Mas a respiração dos ímpios é breve, e do silêncio nasceram as rãs. Elas subiram da lama como uma tropa do abismo, cobrindo o solo, os templos, os tronos. Pulavam sobre os leitos dos nobres e rastejavam entre as panelas dos escravos. As casas de Faraó e dos servos não tinham diferença. O juízo não conhecia distinção. O deus Requete, a divindade com face de rã, símbolo de fertilidade e renascimento, foi profanado pela própria imagem. O que antes era sagrado tornou-se praga. A ironia divina se ergueu silenciosa. O Senhor não apenas atacava o Egito com calamidades, ele desmascarava seus deuses, um a um. Cada praga era um duelo entre o Eterno e as potestades que sustentavam o orgulho de Faraó. Os magos tentaram imitar. Conjuraram rãs também, mas não as retiraram. O poder deles multiplicava o caos, enquanto o poder de Moisés e Arão libertava. E assim o contraste se tornou visível. Os imitadores ampliavam as trevas. O Deus de Israel as encerrava. Faraó, acuado pela infestação, pediu a Moisés: rogai ao Senhor que tire de mim estas rãs e deixarei o povo ir sacrificar-lhe. Moisés respondeu: conceda-me a honra de dizer quando devo rogar por ti. E Faraó, tolo em seu orgulho, disse: amanhã. Amanhã, palavra que selou a demora da libertação. Como o coração endurecido sela o atraso do arrependimento. Quando Moisés orou, as rãs morreram. O Egito respirou alívio, mas o cheiro da morte permaneceu. O lodo apodrecido se tornou sinal do juízo, a criação revoltada contra o homem. Mas o juízo não cessou. A terra estremeceu sob o comando de Moisés, e do pó surgiram piolhos. O pó, aquilo que Deus soprou para formar o homem, agora se levantava contra ele. O pó que era vida tornou-se tormento. Os magos tentaram reproduzir, mas falharam. E temendo confessaram: isto é o dedo de Deus. Mas Faraó, como pedra em meio ao rio, permaneceu imóvel. Cada praga era uma sentença, cada sinal um chamado à rendição. Mas Faraó não via o que estava diante dos olhos. O Deus de Israel não apenas julgava o Egito, ele desmontava o panteão. Quando vieram os enxames de moscas, o ar se tornou um manto negro. O deus Quepri, o escaravelho solar, símbolo do renascimento do sol, foi vencido pelas próprias criaturas que representavam sua glória. O Egito, envolto em asas e zumbidos, viu a luz ser devorada. E pela primeira vez, Deus fez distinção. Em Gósen, onde habita o meu povo, não haverá moscas. O mundo espiritual se rasgava. O Egito mergulhava em trevas, enquanto a terra dos hebreus permanecia intacta. Era a primeira separação entre os dois reinos, o império da idolatria e o domínio da promessa. O Deus de Israel marcava fronteiras invisíveis. Quem pertence a mim não será tocado. A guerra espiritual se intensificava. Não era apenas uma disputa de poder, era um duelo de adoração. Cada praga revelava o que o coração servia. O Egito se curvava às imagens. Israel aprenderia a curvar-se ao invisível. As pragas eram também lições. O Nilo, o ventre da terra, o ar, tudo aquilo que o Egito venerava como fonte de vida, tornava-se instrumento de destruição. O que o homem adora fora de Deus, Deus transforma em sua ruína. Faraó oscilava entre o medo e a arrogância. Pedia intercessão, depois mentia.
Suas promessas eram fumaça, sua palavra, vento. E o Senhor endurecia-lhe o coração, não como punição arbitrária, mas como espelho de sua própria vontade. O coração que rejeita a luz se transforma em pedra, e a pedra não sente o toque da misericórdia. Enquanto o Egito mergulhava em caos, Israel esperava. Esperava não apenas por libertação política, mas por um despertar espiritual. Deus estava revelando algo maior. O juízo não é apenas castigo, é revelação. Cada golpe sobre o Egito era um clarão na escuridão humana, uma exposição do poder divino sobre todas as potências do mundo. E o Egito, outrora o centro da civilização, tornava-se o palco do colapso das falsas divindades. O Senhor dos Exércitos caminhava invisível por suas terras, e onde ele passava, a ordem natural se corrompia. Era o prenúncio de uma guerra cósmica, a mesma que atravessa os séculos entre o Deus vivo e os ídolos mortos. O Egito ainda não havia visto o pior. O juízo apenas começava, e o coração do faraó, mais duro que o bronze de suas estátuas, ainda precisava ser quebrado. O Deus de Israel não recua, e quando o homem insiste em resistir, o Senhor transforma a resistência em palco da sua glória. O coração endurecido seria, no fim, o instrumento do próprio juízo. O Egito aprenderia, à força, que o sangue dos escravos clama, e o clamor dos oprimidos é ouvido pelo Deus que desce à guerra. O Egito tremia. O ar era pesado, a terra exalava um cheiro de morte e medo. Nenhum Deus respondia, nenhum sacerdote conseguia conter o avanço do invisível. O que antes era poder, o ouro, o Nilo, o sol, agora se tornava impotência diante do Deus que descia em juízo. As pragas não eram apenas castigos, eram manifestações de um poder que ultrapassava o entendimento humano. O Deus de Israel não vinha apenas para libertar, vinha para revelar, e sua revelação sempre atravessa o véu da dor. Moisés, ao se aproximar novamente de Faraó, trazia o eco de uma voz antiga, a voz que soou no Monte Ardente, a que nenhum homem pode ouvir sem ser transformado. Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir para que me sirva. Mas o coração do rei pulsava como pedra. O orgulho de Faraó era o altar onde o Egito queimava sua própria destruição. O Deus do Êxodo não se apressa. Cada praga era um passo do drama divino, o lento desmoronar do império dos ídolos. A criação inteira se erguia contra o Egito. A água, os insetos, o pó, o ar. Era como se o próprio cosmos se revoltasse contra a corrupção espiritual de seus governantes. As rãs haviam sido uma zombaria, os piolhos um toque de humilhação, as moscas o prelúdio do colapso. Agora, os rebanhos começaram a cair. O campo, que antes alimentava, tornou-se cemitério. O gado, símbolo da força e da riqueza do Egito, reflexo de Apis, o touro sagrado, caiu sob o sopro de uma enfermidade sem nome. O Egito chorava nas planícies, e o silêncio dos templos era o som do desespero. Mas em Gósen, nada morreu. O Senhor havia traçado uma linha entre o seu povo e os deuses do inimigo. A praga não cruzava o limite da aliança. Era o início de uma nova revelação. A fé é o abrigo que separa os escolhidos do caos. Mesmo assim, Faraó não cedeu. E o texto sagrado repete: e o Senhor endureceu o coração de Faraó, um dos mistérios mais sombrios da Escritura. Como pode Deus endurecer um coração e, ainda assim, julgar o endurecido? O endurecimento não era um ato arbitrário. Era o reflexo da vontade do próprio homem, amplificada pela vontade divina. Quando o ser humano se fecha à luz, Deus confirma a escuridão. O juízo é, muitas vezes, a permissão para que o homem colha o que semeou. Faraó, que um dia se declarou Deus, agora provava o peso da divindade verdadeira. Veio então a praga das úlceras. Cinzas lançadas ao ar tornaram-se feridas sobre homens e animais. O corpo de Faraó, antes adornado com ouro e púrpura, começou a sentir o toque ardente do juízo. Os magos, que antes imitavam as maravilhas de Moisés,
agora fugiam cobertos de chagas. O poder humano fora despido. O Egito inteiro era agora uma carne ferida, exposta diante do Deus que ferre a fim de curar. Mas o rei não se dobrou. O orgulho é o último deus a morrer. Então veio a praga do granizo, fogo misturado com gelo, um fenômeno impossível, um juízo que quebrava a lógica da natureza. O céu, que era domínio de Nut, a deusa do firmamento, se voltou contra ela. Choveram pedras e relâmpagos como flechas do trono divino. As árvores se despedaçavam, os campos se queimavam, e o Egito, o império da ordem e da simetria, se desfazia em caos. Mas até nesse caos havia um convite. Antes do granizo cair, Moisés anunciou: todo homem que tem temor do Senhor, recolha os seus servos e o seu gado. E muitos egípcios, já despertos pela sucessão dos sinais, obedeceram. O juízo vinha, mas a misericórdia ainda sussurrava para quem quisesse ouvir. O Deus da ira ainda é o Deus da graça. Faraó, tomado pelo horror, implorou: pequei desta vez, o Senhor é justo, eu e o meu povo somos ímpios. Mas quando a tempestade cessou, o orgulho retornou. O arrependimento que nasce do medo morre com o alívio. E o coração de Faraó tornou-se mais pesado que antes, como um cadáver espiritual. O endurecimento era agora irreversível. O Senhor o usava como espelho da humanidade. O homem que desafia o Criador será usado para exaltar o próprio nome de Deus. Para isto te levantei, diz o Senhor, para mostrar em ti o meu poder. O clímax espiritual de Êxodo 8 revela o paradoxo do juízo divino. O mesmo Deus que feriu o Egito preparava o caminho da libertação de Israel. A mesma mão que pesava sobre os ímpios guiava os humildes à promessa. A mesma voz que ordenava as pragas chamava o povo ao altar da obediência. O coração de Faraó é a metáfora do coração humano. Resistente, soberbo, iludido pela própria força. Mas o Deus do Êxodo não busca apenas derrotar reis. Ele molda histórias, expõe ídolos e faz da dureza dos homens um palco para sua glória eterna. E assim, no meio da ruína, um propósito ardia invisível. Deus estava ensinando a Israel que a salvação viria não pela espada, mas pelo sangue, que a libertação não seria apenas de correntes físicas, mas de grilhões espirituais, e que antes da Páscoa haveria sempre praga, porque antes da redenção vem o juízo. O Egito ainda respirava, mas o fôlego era curto. A guerra espiritual não estava vencida. E no coração do Faraó, a resistência humana se tornava o instrumento da revelação divina. Porque o Deus do Êxodo não é apenas o que liberta, é o que destrói o orgulho para revelar a glória. E ninguém, nem rei, nem império, nem Deus, pode permanecer de pé diante dele. As pragas cessaram, mas o silêncio que ficou sobre o Egito era mais aterrador do que os ruídos do juízo. Não havia canto de pássaros, nem riso de crianças, nem o som das oferendas nos templos. A nação que um dia se orgulhou de ser o trono dos deuses, agora fitava o vazio. E no vazio, ouvia-se apenas o eco de um nome que não se pronunciava entre os ímpios. I-Ajabuá. Cada praga fora mais do que um castigo. Era uma revelação, uma ferida aberta na alma do mundo. O Egito, com seus deuses esculpidos em ouro e pedra, representava o coração humano em sua arrogância espiritual. Um coração que quer criar divindades à própria imagem, que molda o eterno segundo o efêmero. E o Senhor, o Deus invisível e inefável, entrava nesse palco de sombras para desmascarar o falso sagrado. As águas do Nilo haviam sido a primeira fronteira. Era o rio da vida, o sangue vital do Egito, símbolo da fertilidade, do poder e da continuidade. Transformá-lo em sangue foi mais do que um prodígio. Foi um golpe direto contra Hapi, o deus rio. A mensagem era clara: a fonte da tua força é agora o lembrete da tua corrupção. O sangue no Nilo era o reflexo do sangue inocente derramado pelos filhos hebreus. A justiça divina não esquece o clamor dos pequenos, e quando ela desce,
A criação obedece ao Criador. Vieram depois as rãs, símbolo da deusa Requet, a que supostamente presidia o nascimento e a fertilidade. Mas agora, a própria criação que os egípcios veneravam invadia suas casas, seus leitos, seus altares. O que era adorado tornou-se praga. O que era divino revelou-se pestilento. Assim o Senhor mostrava que os deuses das nações são espelhos distorcidos daquilo que o homem teme e deseja. As pragas eram parábolas vivas, sermões da natureza pregando contra a idolatria. O pó, transformado em piolhos, proclamava que até o chão se revoltava contra os inimigos de Deus. As moscas, que infestavam os palácios e os templos, denunciavam o cheiro da corrupção espiritual. Os rebanhos mortos mostravam que o trabalho humano, sem a bênção divina, é apenas vaidade. E as úlceras marcando a pele dos egípcios revelavam que o mal não é apenas externo, mas habita na carne. Tudo no Êxodo é um espelho do invisível. As pragas não eram simples desastres naturais. Eram sacramentos do juízo, sinais externos de uma realidade espiritual interior. O Egito estava sendo exorcizado. Cada golpe divino arrancava mais um ídolo do coração da terra. O mundo material se rasgava, e por entre suas fendas, o reino de Deus começava a despontar. O endurecimento de Faraó, por sua vez, não era mero capricho divino, mas a ilustração mais sombria da liberdade humana. Deus o ergueu para mostrar como a rebeldia do homem pode ser usada para revelar o poder da graça. O coração de pedra do rei era o contraste necessário para que o coração de carne de Israel pudesse nascer. Enquanto o Egito se fechava, o povo da aliança começava a despertar. O sofrimento, como fogo purificador, preparava os cativos para receber o Deus que se lembrava. O Êxodo é, no fundo, um evangelho encoberto. Cada praga anuncia um mistério da redenção futura. O sangue no Nilo prefigura o sangue do Cordeiro. As trevas que logo desceriam sobre o Egito apontam para as trevas que cobriram o Gólgota. E o clamor final de libertação prenuncia o rasgar do véu e a abertura do caminho da vida. Assim como Israel seria liberto do cativeiro terreno, a humanidade seria liberta do cativeiro espiritual. O Egito, na linguagem da fé, simboliza o mundo, o sistema que se ergue contra Deus, que escraviza o homem em seus prazeres e ambições. E as pragas são o juízo que começa na história, mas termina na eternidade. Elas anunciam que todo império erguido sobre o sangue inocente será julgado, e que nenhum trono resiste diante da palavra viva. No final do capítulo, o Egito ainda não está vencido, e é precisamente aí que o plano divino se revela em sua profundidade. Deus não destrói tudo de uma vez. Ele fere, espera e fere novamente. Sua paciência é também um ato de graça. Cada praga é um convite ao arrependimento que o homem rejeita. O Senhor se aproxima não apenas para punir, mas para oferecer a chance da conversão. Mas quando o homem insiste em desafiar a luz, o próprio Deus sela a noite sobre ele. O endurecimento de Faraó é o prelúdio do juízo final, mas também o anúncio da libertação. Porque ao mesmo tempo em que o coração do tirano se petrifica, o coração do povo começa a pulsar com nova esperança. Israel aprende por meio das pragas que o Senhor é o único Deus. E aprende também que o juízo precede a salvação. Antes da Páscoa, vem o sangue. Antes da travessia, o deserto. Antes da redenção, a queda do Egito. As pragas são, portanto, um espelho do plano divino. Deus revela sua justiça para abrir o caminho da misericórdia. Ele destrói os falsos deuses para que o homem reencontre o verdadeiro. Ele endurece o opressor para libertar o oprimido. O êxodo não termina no Egito. Ele continua na alma de cada homem que ouve o chamado de Deus e decide romper com as correntes do passado. E assim como o povo de Israel atravessará o mar, também cada coração precisará atravessar as águas do juízo para nascer de novo na liberdade do Espírito. O Egito, com seus deuses quebrados, ficará para trás.
Mas a memória das pragas permanecerá como advertência e promessa. Advertência para os que desafiam o Eterno. Promessa para os que esperam no Deus que desce à guerra, não para destruir o homem, mas para libertá-lo do império das trevas. Porque toda praga que fere é, em última instância, o prelúdio da cura. Todo juízo que cai é a sombra da salvação que se aproxima. E todo êxodo começa no horror, mas termina na presença do Deus que salva.